Terceira séries. Hoje nós faremos a correção das atividades realizadas no mês de maio. Começando pela primeira fase do modernismo, que a aula foi realizada no dia 7. Primeira questão. Leia o texto abaixo e analise as alternativas a seguir acerca do modernismo, assinalando V para o que for verdadeiro e F para o que for falso. O que a crítica chama de modernismo está condicionado por um acontecimento, isto é, por algo datado, público e clamoroso, que se impôs à atenção da nossa inteligência como um divisor de águas. A Semana de Arte Moderna, realizada em fevereiro de 1922, na cidade de São Paulo, como os promotores da semana traziam, de fato, ideias estéticas originais em relação às últimas correntes literárias já em agonia. O parnasianismo e o simbolismo pareceu aos historiadores da cultura brasileira que modernista fosse adjetivo bastante para definir o estilo de novos e modernismo tudo o que se viesse a escrever sobre o signo de 22. Os termos, contudo, são tão polivalentes que acabam não dizendo muito, a não ser que determinem por trás da sua vaguidade. Letra A. As situações socioculturais que marcaram a vida brasileira desde o começo do século. B. As correntes de vanguardas europeias que, já antes da Primeira Guerra, tinham radicalizado e transfigurado a herança do realismo e do decadentismo. Pela análise das primeiras, entende-se o porquê de ter sido São Paulo o núcleo irradiador do modernismo. As instâncias, ora nacionalistas, ora cosmopolitas do movimento, as duas fases ideologicamente conflitantes. Graças ao conhecimento das vanguardas europeias, podemos situar com mais clareza as opções estéticas da semana e a evolução dos escritores que delas participaram. O modernismo foi lançado por um grupo de intelectuais da burguesia culta, paulista e mineira, que gozavam de condições especiais, como viagens à Europa, acesso a concertos e exposições de arte. Não, pessoal, o modernismo ele não foi lançado por um grupo de intelectuais da burguesia. Próxima questão. Trazendo elementos plásticos pós-impressionistas, cubistas e expressionistas, a exposição de Anita Malfatti, em dezembro de 17, foi extremamente elogiada no artigo Paranoia ou Mistificação de Monteiro Lobato. Essa obra de Anita Malfatti foi bem criticada por Monteiro Lobato, chamando ela de louca. Então, alternativa falsa. Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti Del Picchia, Plínio Salgado, Sérgio Millier e Paulo Prado são autores do modernismo? Corretíssimo. São os nomes que marcaram logo no início. A Semana de Arte Moderna foi simultaneamente o ponto de encontro de várias tendências que desde a Primeira Guerra Mundial vinham se firmando em São Paulo e no Rio de Janeiro, e a plataforma que permitiu a consolidação de grupos, a publicação de livros, revistas e manifestos, a que se tornou uma viva realidade cultural? Perfeito, correto. Futurismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo e expressionismo são exemplos das vanguardas europeias que influenciaram o modernismo? Correto. O termo modernista veio a caracterizar o novo código, diferente do parnasianismo e do simbolismo. Já o termo moderno inclui fatores relativos à mensagem, como motivos e temas, assim nem tudo que se antecipa traços modernos será modernista e nem tudo que foi modernista parecerá hoje moderno? Correto. Então está falsa apenas as duas primeiras alternativas. Número 2. Sabe-se que a Semana de Arte Moderna foi o divisor de águas em nossa cultura.
Sobre o momento histórico da primeira fase desse período literário, é correto afirmar: letra A. A Revolução de 30, a vinda dos imigrantes para a substituição da mão de obra escrava no Brasil e a criação do Partido Comunista Brasileiro foram alguns fatos históricos que marcaram o primeiro período modernista no país? Correto, foi onde tudo iniciou. B. A publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas durante a Semana de Arte Moderna foi um marco do primeiro período modernista? Não, galera. A obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, fez parte do realismo. C. Nesse primeiro período modernista, certas mudanças proporcionaram o surgimento de novas ideias, sendo duas dessas, o centenário da independência e a Guerra Mundial? Correto. D. Essa primeira fase é marcada pelo golpe militar de 64? Não, não foi marcada pelo golpe militar, então, falsa. Número 3, da Federal do Paraná. A ambição do grupo modernista era grande: educar o Brasil, curá-lo do analfabetismo letrado e, sobretudo, pesquisar uma maneira nova de expressão, compatível com o tempo do cinema, do telégrafo sem fio, das travessias aéreas intercontinentais. Conforme o trecho acima, e os conhecimentos sobre a Semana de Arte Moderna de 22 e o modernismo brasileiro subsequente, é correto afirmar: letra A. A Semana de 22 marcou o modernismo inspirado em vanguardas europeias, buscando uma nova arte com uma identidade brasileira experimental, miscigenada, antropofágica e cosmopolita. O movimento celebrava o progresso da nação, simbolizado pelo desenvolvimento da cidade de São Paulo? Correto. Então, alternativa letra A. Número 4. Namorados. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente ficou olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. De Manuel Bandeira. No poema de Manuel Bandeira, importante representante da poesia modernista, destaca-se como característica da escola literária dessa época a reiteração de palavras como recurso de construção de rimas ricas. B. A utilização expressiva da linguagem falada em situações do cotidiano. C. Criativa simetria de versos para reproduzir o ritmo do tema abordado. D. A escolha do tema do amor romântico, caracterizador do estilo literário dessa época. E. O recurso ao diálogo, gênero discursivo típico do realismo. Pessoal, nessa questão, o Enem quer saber se vocês reconhecem algum recurso linguístico utilizados pelo modernismo, com finalidades literárias. O principal deles é o uso da linguagem cotidiana, a linguagem falada, coloquial ou ainda informal, opondo-se ao parnasianismo. Movimento anterior que pregava o preciosismo linguístico, uso de palavras raras, construção de rimas ricas. O modernismo propõe uma liberdade quanto ao uso da língua, podendo o poeta recorrer à linguagem do dia a dia, desde que com algum objetivo, buscando a construção da literariedade do texto. Um bom exemplo disso é o poema Pronominais, de Oswald de Andrade.
Não poderia ser A, pois não há rimas ricas no poema. Não há nem sequer rimas, os versos são livres ou brancos. A alternativa C também não se sustenta, pois fala em simetria de versos com as mesmas medidas, o que não ocorre. A alternativa D fala em tema do amor romântico, característica própria do romantismo e não do modernismo. Aliás, o poema desconstrói a visão do amor romântico, satirizando a conversa entre namorados. Por fim, a E fala em recurso ao diálogo, mas cita o realismo, o que é um contrassenso, pois a segunda se refere ao modernismo. Então, a opção correta, letra B. A utilização expressiva da linguagem falada em situações do cotidiano, que é uma das características principais do modernismo. 5. O título da obra Macunaíma é especificado com herói sem nenhum caráter. A alternativa que não é verdadeira em relação específica é, letra A, o caráter do herói é ele não ter caráter definido. B, o protagonista assume várias esferas de ação, daí ser simultaneamente herói e anti-herói. C, a fragilidade de caráter do protagonista faz com que este perca, no decorrer da obra, sua característica de herói. D. O herói se configura com as suas qualidades paradoxais. Ele é ao mesmo tempo preguiçoso e esperto, irreverente e simpático, valente e covarde. O caráter do herói é contraditório, pois ele se caracteriza como um sonso sabido? Correto. Então, no caso A, que não é verdadeira, a letra C, porque não há a característica específica de herói. Ela é bem paradoxal, tirar a subentender outra situação contraditória. Já a aula do dia 14 de maio, nós estudamos sobre a segunda fase do modernismo. Número 1. Estão entre os principais escritores na prosa da segunda fase do modernismo. Letra A, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Augusto de Campos e Dalton Trevisan. Pessoal, só lembrarmos dos autores que nós mais estudamos. Não são esses nomes. Letra B, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e Jorge Amado. Corretíssimo. Então, os principais escritores da prosa da segunda fase do modernismo foram Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e Jorge Amado, assim como Érico Veríssimo e Dionélio Machado. Número 2. Sobre a prosa na segunda geração do modernismo, é correto afirmar exceto, ou seja, nós temos aí 4 opções, sendo 3 verdadeiras e uma falsa. Letra A. O romance brasileiro, produzido nas décadas de 30 e 40, período em que o país e o mundo viveram profundas crises, colocou-se a serviço da análise crítica de nossa realidade e teve na obra de Graciliano Ramos a principal expressão desse momento? Correto. B. Ainda que distantes do experimentalismo estético proposto pelos modernistas de 22, os romancistas de 30 consideravam irreversíveis muitas de suas conquistas, tais como o interesse por temas nacionais, a busca de uma linguagem mais brasileira e o interesse pela vida cotidiana? Correto. C. O romance de 30 trilhou diferentes caminhos, sendo o regionalismo, especialmente o nordestino, o mais importante entre todos. Entre seus principais nomes estão Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz? Correto. D. A prosa da segunda geração do modernismo foi marcada pela preocupação com a descoberta e com a exploração de novas técnicas narrativas, além da sondagem do universo social e psicológico do ser humano. Entre suas principais obras está Macunaíma, de Mário Andrade,
Pessoal, a alternativa D faz referência à geração do modernismo brasileiro, sobretudo à obra de Mário de Andrade, que ao lado de Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, integrou a chamada tríade modernista. Então, resposta correta, letra D. Número 3. As obras Vidas Secas, o 15, O Fogo Morto, O Tempo e o Vento e Os Ratos foram escritas respectivamente por... Quem escreveu Vidas Secas? Graciliano Ramos. O 15, Raquel de Queiroz. Fogo Morto, José Lins do Rego. O Tempo e o Vento foi escrita por Érico Veríssimo. E Os Ratos foi escrito por Jonélio Machado. Então, alternativa correta, letra A. Número 4. Graciliano Ramos é o autor que, no modernismo, fez parte da letra A, fase destruidora? Não. Segunda fase em que se destacou a ficção regionalista? C. Fase irreverente? D. Geração de 45, que procurou estabelecer a ordem no caos anterior? Também não. Letra E. Década de 60? Também não. Então, Graciliano Ramos, inclusive que é o autor da obra Vidas Secas, é um dos principais representantes da prosa na segunda geração do modernismo, sobressaindo entre os demais escritores em virtude de suas qualidades universalistas e, sobretudo, pela linguagem enxuta, rigorosa e conscientemente trabalhada. Aula do dia 21 de maio, referente aos principais autores e obras do modernismo. Número 1. Na América Latina do século XX, em incontáveis momentos, a criação artística articulou-se com utopias ou perspectivas de transformação social. Em diferentes contextos, artistas usaram sua produção para corroborar determinados projetos políticos ou consentiram que suas criações fossem apropriadas e sustentadas por movimentos políticos dentro ou fora do Estado. É exemplo de uma literatura engajada em projetos de transformação social, uma parte expressiva da obra romanesca de Jorge Amado, na qual, por exemplo, ressalta em tom de denúncia. Letra A. O melancólico final dos velhos engenhos açucareiros da Paraíba, como narrado nostalgicamente em Fogo Morto? Não, Fogo Morto não foi escrito por Jorge Amado. Letra B, que aqui está se referindo à obra de Jorge Amado. Reação da sociedade conservadora à vida marginal dos meninos abandonados, exposta com crueza em Capitães da Areia? Correto. Capitães da Areia é um romance de autoria do escritor brasileiro Jorge Amado, escrito em 1937. A obra retrata a vida de um grupo de menores abandonados que crescem nas ruas da cidade de Salvador, Bahia, vivendo um trapiche, roubando para sobreviver, chamados de Capitães da Areia. Então, opção, letra B. Número 2. Em seu esforço para dar sentido a si mesmo e ao passado, o relato de Paulo Honório, em São Bernardo, ganha nuances psicológicas e aproxima-se de outro narrador protagonista, muito famoso na literatura brasileira, Bentinho, o do Casmurro, criado por Machado de Assis na obra homônima. Os trechos a seguir pertencem aos dois romances, respectivamente, e referem-se à relação matrimonial dos protagonistas. O que eu dizia era simples, direto e procurava debalde em minha mulher concisão e clareza. Usar aquele vocabulário vasto, cheio de ciladas, não me seria possível. E se ela tentava empregar a minha linguagem resumida, matuta, as expressões mais inofensivas e concretas eram para mim semelhantes às cobras, faziam voltas, picavam e tinham significação venenosa. Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles.
olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, pois até os defuntos nem os mortos escapam aos seus ciúmes. A alternativa que melhor descreve o clima que envolve os narradores em suas relações amorosas nos romances mencionados. Letra A. Sentimento de inferioridade ante aos outros homens. B. Desconfiança em relação à figura feminina. C. Sentimento de revolta. D. Descrença na instituição do casamento. E. Desejo de colocar à prova a fidelidade alheia. Pessoal, quando ele retrata ali olhos de cigana oblíqua e dissimulada, se referindo aos ciúmes, é a desconfiança em relação à figura feminina. Então, a opção correta, a letra B. Número 3. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Anda excomungado. O pirralho não se mexeu. E Fabiano desejou matá-lo. Tinha um coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca parecia-lhe como um fato necessário, e a obstinação da criança irritava-o. Certamente, esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar. Não sabia onde. Tinham deixado os caminhos cheios de espinho e seixos. Fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja e, resoluto, examinou os arredores. Sinhá Vitória esticou o beiço, indicando vagamente numa direção, e afirmou com os sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou o pulso do menino que se encolhia, os joelhos encostados no estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar um anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda, assim a Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam no peito, finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis. Mudança da obra de Graciliano Ramos. Inserindo-se o fragmento no contexto da obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, a única informação incorreta é a que se faz na alternativa. Letra A. A narrativa, em seu desenrolar, mostra a arte da sobrevivência humana. B. A animalização humana se configura como uma tentativa de representação dos limites superiores do homem. C. A linguagem das personagens diante do enfrentamento da estiagem flageladora se inutiliza como ocorre na situação apresentada. D. Os protagonistas, ao longo do relato de fatos, se debatem como os antagonistas, a seca, a miséria, a fome, o descaso no poder, constituído entre outros. A banalização da vida passa a ocupar o lugar da compreensão da fragilidade humana e até do sentimento de amor paterno diante de tantas adversidades, que vão além da inclemência do sol e da ausência de chuva. Pessoal, a alternativa incorreta é a letra E. Vidas Secas é narrada em terceira pessoa, ou seja, possui um narrador externo onisciente. No entanto, é muito comum o leitor ter a impressão de que a narrativa é feita pelas personagens do livro, em primeira pessoa. Isso acontece porque o narrador conta a história sob o ponto de vista da personagem focalizada nesse momento, explorando assim, além do drama social, o drama psicológico. Número 4. Após escrever Vidas Secas, nos meses seguintes à sua saída da cadeia,
Ao tempo do Estado Novo, Graciliano Ramos aparentemente se afastou da forma romance. Dedicou-se a compor livros de recordações em 2 intervalos de 7 anos, Infância e Memórias do Cárcere. Numa carta ao filho Júnior, de 38, se diz expectante quanto à história dos sertanejos, que então publicara e então confidencia. E enquanto esperamos, vivemos chocando um projeto vago a respeito de um romance que vai da favela ao arranha-céu, onde os tubarões da indústria digerem o país. E entre o morro e o escritório, a livraria, o jornal, a pensão do catete, o cinema, o teatro, o mangue e o café da Cinelândia. Enfim, tudo indeciso, provavelmente não será escrito o livro. De acordo com o texto de Graciliano Ramos em Carta ao Filho Júnior, letra A, anuncia o projeto de escrever São Bernardo ao mesmo tempo em que se dedica às crônicas de jornal? B, afirma o interesse em prosseguir suas memórias quando também se dedicará a estudos políticos? C, refere-se ao romance Vidas Secas, confessando depois seu interesse num projeto de ficção urbana? Sim. Tanto que Graciliano Ramos foi o romancista da segunda fase. Ele escreveu seu nome na história por meio do seu romance Vidas Secas, publicado em 38, que contribuiu de forma significativa para esse período, através de denúncias dos problemas e injustiças sociais da realidade vivenciada, assim como muitos autores da época. Número 5. Ao longo da década de 50, período marcado pelo que se chamou de desenvolvimentismo, manifestou-se uma nova geração de escritores, bastante viva, apostando em profundo mergulho no Brasil histórico e mítico, como no caso singular de Guimarães Rosa, ou em tendências de vanguarda, como a dos poetas do concretismo, que concebiam a linguagem como o objeto visual, disposta na página em relação funcional com o espaço branco ou colorido, e aproveitando ainda, por vezes, o chamamento de recursos gráficos usuais nas mensagens de propaganda. A singularidade de Guimarães Rosa, de cuja obra é ponto culminante o romance Grande Sertão Veredas, está sobretudo no fato de ter conseguido nessa obra-prima, opção A, expressar aspectos regionais, uma narração excepcionalmente criativa de alcance universal? Está correta. A linguagem de Guimarães Rosa é permeada por neologismos, arcaísmos e pela exploração sonora, sintática e semântica do português. 6. Pouco se tem falado do forte embate que houve entre a geração surgida na década de 30 e os modernistas. Há uma tendência dominante é ver o romance de 30 como um desdobramento do modernismo de 22. Uma segunda fase da literatura surgida na Semana de Arte Moderna. Graciliano Ramos, um romancista de 30, jamais se considerou um escritor cujas convicções se prendessem ao estilo e visão de mundo dos modernistas de 22. De fato, o autor de Vidas Secas não se preocupou. Letra A. Com os temas sociais em desatenção aos pobres e humilhados? Errado, ele sempre ele exaltava essa situação dos humilhados, dos pobres, dos problemas sociais. B. Com formas de romance experimental como as já exploradas por Oswald de Andrade? Não, é bem diferente as obras de Oswald de Andrade com a visão de Graciliano Ramos. Tanto que Vidas Secas é um profundo retrato da sociedade brasileira, sobretudo de seus problemas sociais. Dessa forma, Graciliano Ramos traça uma crítica social, retratando as dificuldades encontradas por uma família pobre de retirantes. Eles têm de conviver constantemente com a miséria e a seca que assola o sertão nordestino.
7. Os meninos sumiam-se numa curva do caminho. Fabiana adiantou-se para alcançá-los. Era preciso aproveitar a disposição deles, deixar que andassem à vontade. Sim, a Vitória acompanhou o marido, chegou-se aos filhos, dobrando o cotovelo da estrada. Fabiano sentia distanciar-se um pouco dos lugares onde tinha vivido há alguns anos. O patrão, o soldado amarelo e a cachorra-baleia esmoreceram-se no seu espírito, de Vidas Secas. Esse trecho ilustra uma condição experimentada pelos protagonistas ao longo da narrativa, que é a opção A, busca incessante por situações de aventura ao longo da costa brasileira? Não. B, passividade diante do tratamento paternalista recebido dos senhores de engenho? Não é sobre essa obra, né? C, constante necessidade de migrar em virtude da seca e da pobreza? Exatamente. A obra descreve os momentos de uma família de retirantes que atravessam o sertão nordestino. Todos estão fugindo da miséria e da seca em busca de uma vida melhor. Então, a opção da letra é a letra C. Número 8. Evocação do Recife. Recife, não a Veneza americana, não a Mauritshuis. Esse nome, pessoal, era o nome de Recife na época da colônia holandesa, dos armadores das Índias Ocidentais. Não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois. Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura. Recife sem mais nada, Recife da minha infância. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo. Língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil, ao passo que nós, o que fazemos é macaquear. A sintaxe, Lusíada, de Manuel Bandeira. O ciclo literário que ficou conhecido como Romance de 30 surgiu em um momento de grande renovação da literatura brasileira e ficou marcado, letra A, pelo foco na análise do caráter e do comportamento humano, perspectivas responsáveis pela criação dos personagens como Capitu, de Dom Casmurro, Machado de Assis? Não, isso faz parte lá do realismo. B, pelo desenvolvimento de obras cujo tema é a condição feminina e em que a mulher surge como protagonista não idealizada, de que é exemplo Macabea, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector? Não faz parte do Romance de 30, isso vem mais para frente. Letra C, pela identificação com a realidade nordestina, de cujo contexto surgiram personagens heróicos comprometidos com as causas populares, como Fabiano de Vidas Secas. Esses personagens heróicos fazem parte do romantismo. D, pelo interesse acerca da realidade brasileira, mostrada a partir de teorias científicas como o determinismo e o positivismo, que resultou em obras de caráter histórico, como Sertões, de Euclides da Cunha. Por tornar como objeto de interesse o quadro social e econômico brasileiro, engajando-se em uma literatura que tinha como matéria-prima a realidade imediata, como, por exemplo, Fogo Morto, de José Lins do Rego? Correto. Tanto que Fogo Morto é um romance de José Lins do Rego surgido no segundo período do modernismo, a fase regionalista. O período inicial do movimento havia sido marcado pela busca da identidade brasileira, num caminho trilhado principalmente pelo trabalho com a forma, a exploração da sintaxe e do vocabulário falado e utilizado no país. Questão de número 9. É um trecho de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto.
Com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios. Descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando: "Você é um bicho, Fabiano." Isto, para ele, era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela situação medonha e ali estava, forte até gordo, fumando seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano. Duas marcas do estilo de Graciliano Ramos que podem ser percebidas em Vidas Secas são o uso de uma linguagem popular e o excesso no uso de adjetivação. Ela não é descritiva, né? Letra B. O uso de uma linguagem concisa e a presença da linguagem social. Exatamente. É uma linguagem sucinta e sem sentimentalismo, adequada à seca, um estilo seco que diz muito com poucas palavras. As falas das personagens são reduzidas, mas no decorrer do romance aparecem alguns diálogos e a maioria sem conexão, ou seja, sofrem também com a carência na articulação verbal, consequentemente das adversidades naturais e sociais. 10. Nós temos aqui a cantiga de enganar. O mundo não tem sentido, o mundo e suas canções, de timbre mais comovido, estão calados e a fala que de uma para outra sala, ouvimos em certo instante, é silêncio que faz eco, e que volta a ser silêncio. No negrume e circundante, silêncio. O que quer dizer? Que diz a boca do mundo? Meu bem, o mundo é fechado, se não for, antes vazio. O mundo é talvez, e é só. Talvez nem seja talvez. O mundo não vale a pena, mas a pena não existe. Meu bem, façamos de conta, de sofrer o de olvidar, de lembrar e de fruir, de escolher nossas lembranças e revertê-las, acaso se lembrem demais em nós. Façamos, meu bem, de conta, mas a conta não existe, que é tudo como se fosse ou que, se fora, não era. De Carlos Drummond de Andrade. Em Claro Enigma, a ideia de engano surge sob a perspectiva do sujeito maduro, já afastado das ilusões. Como se lê no verso, síntese, tu não me enganas, mundo, e não te engano a ti, legado. O é certo da cantiga de enganar apresenta a relação do eu com o mundo mediada, letra A, pela música que ressoa em canções líricas, B, pela cor brilhante na claridade solar, C, pela afirmação de valores sólidos, D, pela memória que corre fluida no tempo, E, pelo despropósito de um faz de conta. A gente pode observar bastante pela linguagem utilizada aí pelo Drummond, com as mesmas características da questão anterior. Então, a resposta correta é a letra E.